volta com mais uma edição do programa UrbanView, um olhar sobre as cidades. O programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza no chat e na produção do programa. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto, como vai? Tudo bem, né? Muito bem. Hoje é uma terça-feira, véspera de feriado, deve ser isso. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está participando, opa, porque eu estou do lado do Gilberto, aqui do UrbanView. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, e como sempre o UrbanView tem mais uma entrevista especial. Hoje temos de volta aqui nos estúdios da AllTV o presidente do Secov São Paulo, Cláudio Bernardes. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Sandra? Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí da AllTV. Muito bem, agradecemos muito a presença do Cláudio Bernardes aqui, que dentro de uma agenda agitadíssima veio aqui nos prestigiar novamente no programa. E nessa edição do UrbanView, o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, é o seguinte: mercado imobiliário, ainda dá tempo de repensar a cidade? A gente quer discutir, entre outros assuntos aqui com o Cláudio Bernardes, os panoramas e as principais tendências do mercado imobiliário, desse setor tão ativo e tão pujante na cidade de São Paulo. Queremos saber o que o consumidor deve fazer nesse momento: comprar, vender, esperar, alugar, e como a iniciativa privada, o poder público e cidadãos podem contribuir para a criação de um novo modelo de desenvolvimento urbano, que é uma pauta que a gente tem colocado e buscado discutir bastante aqui no programa UrbanView, que é essa questão dos diferentes atores presentes nas cidades, aí poder público, poder iniciativa privada e o cidadão participando de forma conjunta para a gente construir uma cidade melhor. Então, eu vou convidar você a participar do programa. A Sandra está aqui do meu lado, vai dar todas as indicações como é que você pode interagir com a gente aqui ao vivo. Pois é, você que está nos assistindo via AllTV, você pode participar mandando suas questões, comentários ao vivo aqui para o programa UrbanView. Basta você fazer o seu cadastro, você vai receber um login no seu e-mail e aí você pode participar enviando essas questões. Outra forma de você participar é através da nossa enquete do dia. Sempre a gente cria uma enquete que tem a ver com o tema que a gente está apresentando aqui no UrbanView. Você volta lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: o mercado imobiliário pode mudar no meio urbano para melhor? São 3 opções. Sim, molda o crescimento urbano sem gastar dinheiro público, apenas com planejamento urbano e regulamentação do poder público, ou não, atende apenas a interesses mercadológicos. No final do programa a gente dá o resultado da enquete para você e também o nosso entrevistado vai comentar um pouquinho desse resultado. Eu estou aguardando a sua participação. Muito bem, Sandra. E nós vamos começar a nossa conversa com o Cláudio justamente pedindo a ele uma análise, né? Ele esteve aqui no UrbanView um pouco antes de assumir a presidência do Sindicato Habitação em São Paulo, que foi em 2011. Então, Cláudio, eu vou perguntar como é que você analisa, né, de uma forma... Você assumiu a presidência do Secov, quer dizer, você tem um olhar aí privilegiado desse mercado, o que está acontecendo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente um panorama de como se comportou o setor imobiliário nesse período até hoje, até os dias atuais. Olha, Gilberto, o mercado imobiliário ele teve um período de aquecimento bastante grande, 2009, 2010. E o mercado imobiliário, você sabe, não é igual uma indústria comum, onde você desliga o botão da máquina e para de produzir. Ele tem uma inércia, tanto para começar a produzir, quanto para parar de produzir. E nós passamos um momento forte, muito aquecido no mercado, onde a gente acabou tendo problemas de falta de mão de obra, falta de engenheiro, falta de equipamentos, falta de material, e isso fez com que houvessem até alguns problemas no processo de produção em função da grande demanda que houve no mercado. E houve essa demanda porque houveram uma série de fatores que contribuíram para isso. A gente teve um deslocamento nas camadas sociais, muita gente da classe D subindo para a classe C, nós tivemos queda na taxa de juros, nós tivemos aumento do prazo de financiamento, nós tivemos um aumento do valor financiado em relação ao valor total do imóvel. Então tudo isso contribuiu para que essa demanda latente acabasse sendo atendida pelo mercado. E era uma demanda latente, era clara, né? Quer dizer, tinha muita gente querendo comprar imóvel, mas não podia, segurando ou não podia ou não conseguia, né? Então, de repente, com todas essas condições que a gente chama aí de um alinhamento de planetas, a gente teve a possibilidade de colocar no mercado muita gente, e aí o mercado tentou atender na medida do possível todo esse contingente de pessoas que demandavam um imóvel.
Como eu falei, nós tivemos alguns problemas estruturais para a produção e tínhamos alguns problemas também legais do ponto de vista de uso e ocupação do solo. A gente tinha algumas regiões da cidade, acho que nem todo mundo sabe disso, mas aqui em São Paulo, para você produzir um empreendimento imobiliário, você necessita adquirir potencial construtivo da prefeitura através do mecanismo de outorga onerosa. Em muitos distritos da cidade não existia mais essa possibilidade porque esses estoques de outorga onerosa se acabaram. Então isso fez também com que dificultasse o processo de produção. Isso teve um efeito colateral que depois eu gostaria de comentar um pouquinho, do ponto de vista de desenvolvimento da metrópole aí agora, né? E então o mercado ele foi na medida do possível tentando atender essa demanda, não conseguiu plenamente fazer isso. Em função disso houve um desequilíbrio entre oferta e demanda, essa lei milenar que existe. O que aconteceu? Os preços subiram e o imóvel mudou de patamar de preço. As pessoas me perguntam, mas vai abaixar o preço? Não vai abaixar o preço porque ele mudou de patamar, né? Quer dizer, aquela questão que tanto se fala da questão da bolha imobiliária, não é o caso aqui no nenhuma. Brasil. Essa questão é importante até a gente deixar isso claro, porque a bolha imobiliária, ela parte de um pressuposto seguinte, que alguém compra um imóvel especulando para uma valorização futura e real. Essa é o mecanismo da bolha, quer dizer, você está numa valorização irreal e as pessoas estão comprando pensando que aquela valorização irreal vai ser... Quase uma pirâmide. Quase uma pirâmide. Então, aqui no Brasil, nenhuma dessas condições existem. A primeira questão que já mostra que não existe a bolha é que você pegar o perfil de compradores da Caixa Econômica Federal, que detém aí 80% do mercado, 70% dos compradores estão adquirindo o primeiro imóvel. Então, quem está comprando o primeiro imóvel não está especulando com valorização futura. Então, a questão da bolha realmente não existe no Brasil. As condições macroeconômicas e estruturais são outras. Mas, voltando no que eu estava dizendo, quer dizer, nós tivemos esse processo importante, o mercado então se preparou para produzir e começou a lançar o máximo que podia para atender essa demanda. O que acontece? Houve um processo de atendimento dessa demanda e o mercado continuou lançando, porque aquela inércia ela faz com que o mercado siga. Então houve um desequilíbrio em 2011, final de 2011, começo de 2012, onde começou a ter um pouco mais de lançamento do que vendas. E aí o mercado tenta se ajustar, o mercado sempre procura esse equilíbrio de oferta e demanda. E o mercado tentou se ajustar, tentou diminuir o número de lançamentos, e em 2012 nós fechamos com... embora tenham diminuído os lançamentos e as vendas, nós fechamos com o mesmo número de unidades lançadas, mais ou menos o mesmo número de unidades vendidas. Quer dizer, um equilíbrio. Se encontrou aquele equilíbrio. Qual foi o efeito colateral disso? Os preços se mantiveram estáveis. Então nós tivemos um aumento médio de cerca de 3% em 2012 dos preços, que eu considero estável em função de ser um valor médio, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, o mercado hoje ele está nesse processo de arrumação, ele chegou a este equilíbrio, agora o mercado vai crescer de forma estável. Quando eu falo de forma estável, eu quero dizer de acordo com o desempenho da economia. Nós estávamos esperando que a economia devesse crescer esse ano cerca de 3,5%. Parece que talvez a gente nem chegue a isso, e o mercado, eu creio, ele deve acompanhar mais ou menos esse perfil de desenvolvimento da economia. Dentro dos diversos segmentos que existem dentro do mercado imobiliário, então o imóvel corporativo, né, o imóvel residencial, programas populares como Minha Casa Minha Vida, loteamentos residenciais, por exemplo, qual o teu olhar? O que teve alguém que teve algum segmento desse que teve uma performance acentuadamente melhor do que outros, ou todos foram bem dentro desse processo? Eu acho que eles caminham mais ou menos de forma paralela, né? Quando o mercado está bom, tudo caminha relativamente de forma paralela. Quando o mercado não está bom, o que funciona melhor são os nichos bem identificados pelo empreendedor imobiliário. Então, você pega, por exemplo, no caso você estava falando dos imóveis comerciais, né? Vamos falar da área de serviço, escritório, lajes corporativas. Então, quando o mercado está bom, mesmo que ele esteja bom, às vezes as empresas detectam alguns nichos.
Que nicho a gente tinha nesse mercado aí? Se a gente pegar aí 2, 3 anos para trás, o que começou a acontecer, foi uma diminuição bastante grande e sensível da rentabilidade financeira. O brasileiro estava acostumado a aplicar dinheiro no mercado financeiro. Um ganho ilusório, né? Primeiro você tinha o mercado financeiro, durante alguns anos a Bolsa teve um desempenho muito bom, foi a grande vedete, depois despencou a bolsa, o mercado financeiro continuou tendo um rendimento baixo, todo mundo com dinheiro, voltaram-se todos a aplicar no mercado imobiliário, né? E com isso você teve, por exemplo, um boom muito grande na questão das salas de escritório, por exemplo, né? Prédios comerciais, mesmo coisas para alugar. E a habitação, ela vai sempre tendo aquele volume em função da demanda sempre existente. Hoje, nós estamos um pouco mais acomodados com relação a isso, mas o que eu acho que vai acontecer no futuro, a permanecer esse modelo, que eu acho que vai permanecer, nós não devemos ter mais aquelas explosões de taxa de juros que existiam no passado. A alternativa que sobra para as pessoas investirem, mesmo que elas tenham pequenas quantias, são os fundos imobiliários, que hoje eles não estão tão difundidos, mas eu acredito que a bola da vez agora serão os fundos imobiliários, lastreados não só em empreendimentos imobiliários para venda, mas em empreendimentos voltados, por exemplo, à locação. Por que você acredita que os fundos imobiliários no Brasil ainda não são, digamos, tão conhecidos, não são tão utilizados como forma de investimento? Eu acho que primeiro é uma questão cultural e depois a própria oferta de fundos ainda não é grande o suficiente para criar uma massa crítica para as pessoas poderem começar a olhar para isso. Eu acho que por enquanto tem havido muito empreendimento na linha de venda, mas eu acho que existe essa tendência muito forte de se criarem os fundos lastreados em outros tipos de uso, residencial, comercial, galpões industriais, logísticas e baseados na locação. Então, a pessoa, aumentando essa gama de oferta de fundos, a pessoa com pouco dinheiro, ela pode entrar e ser cotista de um grande empreendimento de logística, por exemplo, lá em Manaus. Porque a impressão que eu tenho é que os fundos imobiliários que existem hoje no mercado, parece que eles são destinados ou dominados por grandes investidores. Hoje é assim que está funcionando, mas já que isso vai ser pulverizado. Eu acredito em você porque, por exemplo, eu como pessoa física nunca recebi nada nesse nível. Eu recebi não faz muito tempo uma proposta de investimento num fundo imobiliário que era um material publicitário voltado especificamente para a pessoa física. Você via que era um valor de investimento de entrada menor, etc. Então, é o que eu falei, nós não temos uma oferta ainda com uma massa significativa, mas a tendência é que isso comece a acontecer, eu acho. Agora, essa questão que você colocou aí desse grande, né, você citou bem essa figura de linguagem, essa bola de neve, né, quer dizer, o setor vai vendo que o mercado está bom, que ele está se aquecendo, que tem uma série de um alinhamento planetário aí positivo, e a quantidade de lançamentos foi muito grande, como você mesmo citou, mas houveram dois problemas, né, quando na hora de entregar isso daí. A primeira foi essa questão que você falou, que é a questão da falta de mão de obra, encarecimento de material, não tem engenheiro, etc. e tal. Isso atrasou a entrega de muitas obras. Isso. Então, por um lado, a gente criaram dois problemas que eu queria que você comentasse. O primeiro problema que é sabido foi os atrasos e a questão da qualidade nas obras. Houve muita reclamação na entrega de prédios novos com problemas. E a outra questão foram os fundos estrangeiros que investiram nas incorporadoras brasileiras, que abriram seu capital e muito delas tiveram que rever a performance que tinham projetado em função de todos esses problemas. Como é que ficou essas duas questões? Já estão superadas, no seu ver? Eu acho que os dois problemas você levantou muito bem. Essa questão do atraso e qualidade são uma consequência da outra, né? Todas em função desse acúmulo de lançamentos. Eu acho que são questões superadas, né? As empresas já se adaptaram no mercado, esses atrasos não devem mais acontecer, porque o pico foi 2010, né? As obras são de 2 a 3 anos para concluir, então os atrasos são aqui, 2012, 2013, daqueles lançamentos de 2010. Então, mas isso já foi equacionado nos lançamentos de 2011, ou seja, isso foi um problema passageiro que me parece estar equacionado, né? E essa outra questão dos investidores estrangeiros,
ela vai ter que se adaptar ao mercado. Quer dizer, quando houve o IPO e a abertura de capital, as empresas fizeram um roadshow apresentando os seus portfólios, o seu land bank, as suas perspectivas de rentabilidade, que foram, eu acho, extremamente bem atendidas no ano de 2009 e 2010. Aí depois o mercado passa por uma flutuação normal de qualquer mercado e os investidores externos entendem bem isso, e a rentabilidade das empresas, por mais que eles achem que não é exatamente aquilo que vinha sendo, está muito acima do que eles estão ganhando na Europa, lá nos Estados Unidos. Então, tá bom ainda. Não dá para reclamar, eu acho. Agora, você citou também que 70% aí dos financiamentos feitos para a Caixa Econômica são para a compra do primeiro imóvel. O que mostra que muita gente realmente se animou com as condições favoráveis e foi em busca da propriedade do seu primeiro imóvel. Isso. Mas também o mercado imobiliário é um clássico como investimento, né? Como é que você avalia o imóvel hoje como investimento? Então, o imóvel sempre é um bom investimento. A gente não tem esta tradição das pessoas investirem muito em imóveis residenciais. Sempre essa questão de você investir no imóvel residencial para fazer uma locação, quem é um pouco mais velho tem aquela neura da legislação superprotetora do inquilino, que hoje não é mais assim. Por isso existe hoje um percentual até razoável de imóveis locados, porque você sabe que a questão habitacional ela não tem que ser resolvida só com venda de imóvel. A locação faz parte do processo de solução da questão habitacional. Em outros países, talvez a locação represente aí cerca de 35%. Hoje no Brasil nós estamos em torno de 19%, então ainda temos até um espaço para percorrer. E em países mais desenvolvidos, as pessoas sabem que um jovem em início de carreira não tem condição de comprar um imóvel. Ele vai ter que alugar nos primeiros 4, 5 anos, depois ele vai comprar um imóvel. Então, nós ainda precisamos aumentar um pouquinho este percentual de imóveis locados dentro do contexto da solução do problema habitacional, e com isso vai haver espaço também para algum investimento em locação. Lógico, a gente mantendo esse equilíbrio na legislação entre inquilino e locador, porque senão a gente acaba afastando o investidor na área de locação. Agora, nos imóveis não comerciais, eu acho que sim, a tendência é que isso aconteça, e como eu falei, eu acho que a verdade serão os fundos imobiliários mesmo. Que fica a questão, por exemplo, a gente percebe, é uma percepção isso, né? A Sandra querendo andar pela outra, a gente vê uma quantidade muito grande de lançamentos que são voltados para essa classe C ascendente, para a classe média baixa, para a classe média, e obviamente continuam se fazendo os lançamentos de prédios valiosos em áreas nobres da cidade, né? Terrenos que são disputados, digamos assim, à tapa, né? Mas a gente, pelo menos aparentemente, a gente não vê muita movimentação nesse setor de baixa renda, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida. As construtoras reconhecem esse setor como um setor, uma área promissora? Estão investindo, não estão investindo? Tem interesse, não tem interesse? Como é que é a sua análise? Olha, a questão é a seguinte, nós não vemos muito isso aqui, porque em áreas metropolitanas ficou um pouco complicado você produzir Minha Casa Minha Vida em função do preço do terreno. Você sabe que o Minha Casa Minha Vida ele tem um limite de preço, né? Então, para você enquadrar o imóvel, principalmente na faixa de 0 a 3, que é talvez a maior do Minha Casa Minha Vida, os terrenos, como representam uma parcela elevada do custo final, nas regiões metropolitanas começa a ficar muito difícil você ter empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, justamente em locais onde você tem uma demanda enorme para essas faixas. É quase como um paradoxo. É um paradoxo. É onde você mais precisa, que é num grande centro urbano como São Paulo, as pessoas teoricamente de baixa renda precisavam morar mais próximo ao seu trabalho, você não consegue isso em função dos terrenos. Porque o custo é alto. Então, o que aconteceu? Até uma sugestão do próprio Secov, numa visita que o governador Alckmin teve lá nos fazendo, surgiu o Casa Paulista, que é o governo do estado dando um complemento de cerca de R$20 mil em cima do valor do Minha Casa Minha Vida, para poder viabilizar alguns terrenos na região metropolitana aqui de São Paulo. E agora surgiu mais um apoio aí, o Casa Paulistana, a prefeitura dando mais um valor, foi assinado
um convênio entre o Estado, o município e o governo federal no centro de São Paulo para fazer, acho que 20 mil unidades. Então, essa é uma das perguntas que eu ia fazer para você. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto que está sendo anunciado aí, que é um projeto de uma certa forma de recuperação do centro, né? Porque uma questão que a gente já debateu bastante e conversou com diversos entrevistados aqui no Urbanville é o centro de São Paulo. O centro da cidade é sempre a área mais valorizada em todos os grandes centros urbanos. E aqui em São Paulo, não, ele está ali meio que relegado a um segundo plano. Ele durante o dia tem uma grande movimentação de pessoas que estão trabalhando e à noite é aquele deserto, né? E deveria, por ser contrário, deveria ter uma vida, deveria ser uma centralidade, trabalho, moradia, etc. e tal, estudo. E aí também estão implícitos outras questões, questão de segurança também, eu acho que, né, tem que ser um trabalho mais unificado, acho que talvez por isso também. Então eu pergunto para você exatamente, como é que está essa questão do Centro de São Paulo, como é que está o olhar do Secov, da iniciativa privada, contar para a gente também um pouquinho desse programa da Prefeitura com o Governo do Estado? Olha, o centro, você falou centro das cidades, no mundo inteiro são valorizados, mas muitos deles ficaram deteriorados, uma grande maioria. E a grande maioria recuperou o seu centro através de mecanismos urbanísticos interessantes. A maioria dos centros das cidades que foram recuperados, eles partiram de um processo de você fazer o que eles chamam de um centro de germinação em algum local da cidade, onde você possa expandir ali um grau de desenvolvimento e recuperação da cidade. Realmente, você trazer a vida para o centro é um processo inicial importante. Revitalizar significa trazer vida. E as pessoas morarem significa trazer vida. Quando as pessoas começam a morar, isso é uma questão do ovo e a galinha, mas as pessoas morando, os serviços começam a se incorporar. Agora, minha opinião é que a gente tem que fazer isso de uma forma planejada e numa escala adequada, principalmente ao tamanho da cidade de São Paulo e do centro de São Paulo. Essa questão desse programa de baixa renda no centro, eu acho importante, eu acho que é necessário, mas não acho que é suficiente. É uma condição necessária, mas não suficiente, porque nem é adequado você imaginar que você vai revitalizar o centro alocando só pessoal de baixa renda lá, porque aí você vai matar o centro do ponto de vista de desenvolvimento urbano. Você precisa ter todas as esferas sociais na mesma comunidade para que isso tenha um desenvolvimento urbano saudável. Então eu acho que esse programa é importante, ele vai resolver parte do problema habitacional, mas ele não pode ser utilizado como uma revitalização do centro. Eu acho que a gente tem que ter um programa urbanístico que envolva a implantação de unidades de baixa renda, mas também de unidades de média renda, de alta renda. Nós temos que ter lá esse centro de germinação, âncoras que possam fazer com que o processo de desenvolvimento e revitalização ali seja feito não só calcado na habitação de interesse social. E cabe a quem esse papel? Cabe ao governo fazer esse planejamento, dar essa diretriz, né? O pessoal mete muito pau aí na Nova Luz, naquele processo. Eu não vou entrar no mérito aí, se é bom, se é ruim, mas um modelo daquele tipo é um modelo adequado, onde você pega uma área de escala suficiente para fazer uma transformação urbanística importante, aloca ali dentro um modelo de desenvolvimento, um modelo urbanístico pré-planejado, onde você tem todas as camadas sociais, você tem âncoras culturais, você tem movimentos comerciais importantes, numa área importante da cidade, e dali você começa a fazer com que existam novos desenvolvimentos baseados naquela estrutura que foi planejada e com uma qualidade pré-determinada. Quer dizer, cabe ao poder público dar o pontapé inicial, né? E tanto se fala, tanto se debate, a gente vê aqui, todos os convidados falam nessa questão do planejamento urbano. O que falta para o poder público efetivamente realizar essas intervenções de forma planejada, na sua visão? Olha, o poder público, ele é um pouco, acaba sendo um pouco um reflexo da sociedade, né? Então, quando a sociedade também não pressiona da forma correta, o poder público também não funciona da forma correta. E o que falta para a nossa sociedade? Fazer a pressão certa, na intensidade certa, na direção certa, né? Na minha opinião, falta um entendimento um pouco mais global do que é a cidade, que cidade nós queremos e para onde nós queremos ir.
Eu acho que, por exemplo, aí eu vou colocar a questão do mercado, que é uma questão interessante, num momento que nós estamos discutindo um novo plano diretor, e nas primeiras oficinas e reuniões e entrevistas que eu tenho visto, existe uma tônica assim, tem que parar essa questão do mercado imobiliário guiar o desenvolvimento da cidade, isso é um absurdo. É sempre uma crítica presente de que o Sempre mercado uma imobiliário crítica ao mercado. domina, né? Então começa daí, eu acho, a falta de entendimento de uma realidade. Porque o mercado imobiliário, veja bem, às vezes eu falo isso para, principalmente jornalista, e o pessoal não entende e fica bravo. O mercado tem uma função social. Mas os caras falam, como o mercado imobiliário tem função social? Você está maluco? Não, tem. Função social significa uma função dentro da sociedade. E qual é a função que o mercado tem dentro da sociedade? É produzir habitação, produzir espaço para lazer, produzir espaço comercial, espaço para escritório. É isso que nós fazemos. Agora, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso de acordo com a lei, aonde a lei permite que a gente faça, e de acordo com as regras que existem. Ah, mas o output não está bom. Aí a culpa não é do mercado. O mercado fala assim, tem demanda? Tem. Bom, eu vou atender a demanda. Se eu não atender a demanda, o que acontece? O preço explode. Eu sou um equilibrador do mercado. Agora, onde é que eu posso atender essa demanda? Ah, bom, peraí. De acordo com a lei, eu só posso atender a demanda aqui, e tem que ser dessa forma que está na lei. Ok, vou fazer isso. Aí as pessoas acham que o mercado destrói a cidade, é culpado de incêndio em favela, é culpado de degradação cultural, é culpado de subir o preço. Você veja que contrassenso, né? É culpado de subir o preço, é a única coisa que o mercado não é, porque se o mercado pudesse produzir bastante, o preço cairia. Então, o preço só porque você não consegue produzir. Então, esta visão, primeiro, de que o mercado é um aliado importante. Segundo, a gente tem uma visão de que tipo de cidade a gente quer para nós. Quer dizer, você pergunta para as pessoas que criticam muito, mas então me diga uma coisa, o que você quer? Ah, eu quero que não construa mais em lugar nenhum. A maioria da população, a imprensa coloca tanto a opinião pública contra o processo de produção na cidade, que se for fazer uma pesquisa, todo mundo é contra que se construa. Ah, não, pelo amor de Deus, a culpa do trânsito é o mercado imobiliário. Está tudo cheio de gente porque tem o mercado imobiliário. Qual a solução? A solução é então não fazer nada. Aí às vezes eu pergunto para as pessoas, a solução é não fazer nada? Ok, eu acho isso ótimo. O mercado imobiliário não é mais um mercado municipal, né? As empresas hoje não atuam na cidade, elas atuam nessa cidade, nas outras cidades, nos outros estados, algumas em outros países. Então, se a sociedade, por exemplo, vamos falar a cidade de São Paulo, decidir, não, nós não queremos construir mais nada aqui. O mercado vai falar, ok, nós vamos para outro lugar. Ok, nós vamos construir em outro lugar, vamos atender em outro lugar. Só que agora, o que acontece se a gente não fizer mais nada aqui? Eu, por exemplo, tenho uma filha, que ela vai casar. Eu gostaria que ela morasse aqui em São Paulo, não no quilômetro 79 da Raposo Tavares. Eu não quero visitar ela lá. Eu quero ver se eu visito ela aqui mesmo. Agora, se eu não puder produzir aqui, o que vai acontecer? O preço vai explodir, ninguém vai ter mais condição de comprar um outro imóvel, e aí fica aquela situação que aconteceu na Inglaterra. Não sei se você conhece a expressão NIMBYs, que é a abreviação de Not in My Backyard. Movimentos grandes na Inglaterra que não queriam que se fizesse mais. Olha, pode fazer em qualquer lugar. Aqui no meu backyard, não. Então, não podia em nenhum backyard, não se fazia em lugar nenhum, os preços explodiram. Agora, tem um novo grupo na Inglaterra que chama os WIMPs, que é Welcome in My Backyard. Está voltando de novo. Mas o processo foi desgastante e muito penoso para a sociedade para poder voltar. Quer dizer, você está colocando aí que a questão principal é que não se debate e não se chega a um consenso da cidade que queremos ser. Né? Levando em consideração os fatos reais, quer dizer, o que nós temos de demanda, qual é a nossa cidade e como nós resolvemos o problema. Você acredita que falta apoio da mídia, da chamada grande mídia, que são os grandes jornais, as grandes televisões, em incitar esse debate? Só para completar essa questão também, não só a mídia, como é que a gente cria ferramentas para esse entendimento da sociedade? Quer dizer, excelente pergunta. Uma das coisas que eu acho é o seguinte, a gente faz aí audiências públicas, faz reuniões nas subprefeituras, nós ainda não achamos um mecanismo que faça com que a gente consiga decodificar as ideias urbanísticas técnicas para a linguagem da população. E nós não temos um mecanismo para captar o anseio da população e transformar num conceito urbanístico legal. Esse negócio não está bem feito. Então, o que acontece?
A gente faz uma audiência pública, às vezes, colocando para as pessoas um monte de regras urbanísticas e conceitos que as pessoas não entendem, e a gente não consegue decodificar o que elas falam dentro da regra. E depois, também, a gente não consegue direcionar uma discussão para onde tem que ser. Então, é um samba do crioulo doido isso aí. Ninguém se entende, ninguém sabe para onde vai, então o resultado nunca será tão bom assim. Quais são os esforços que o Secov tem feito nesse sentido? Olha, por exemplo, nessa questão do entendimento. O que nós estamos pretendendo fazer? Fizemos essa proposta para o Executivo. Conversamos com o Jaime Lerner, a gente tem tentado estudar alternativas e modelos para a cidade. Por quê? Porque uma vez que o mercado é culpado de tudo, mesmo sem ser culpado, nós achamos que é nossa obrigação agora dar sugestões também para modelos de ocupação na cidade e modelos de desenvolvimento. Então temos conversado muito com o Jaime Lerner. E surgiu uma ideia muito interessante da gente fazer o que ele chamou de um efeito demonstração. Então a gente pegar um trecho da cidade, colocar uma ideia urbanística que a gente entenda seja importante para aquele setor da cidade e transformar aquilo numa questão real, com filme 3D, visualização, tal, para as pessoas entenderem o que a cidade seria se aquelas regras existissem. Aí você leva para uma reunião as pessoas um filme de uma cidade, que todo mundo consegue enxergar o que é. Pô, isso é legal, mas eu não gostei disso aqui, tal. Então você consegue opinar, porque é uma linguagem que você entende, você consegue levar essa ideia para a população, pegar de volta o feedback e transformar isso numa regra urbanística para ser discutida aí com os técnicos na Câmara, de vereadores, etc. Quer dizer, um dos caminhos é vivenciar esse novo urbanismo, esses novos espaços, forma, essa população aprender todas essas questões. De alguma forma você fazer isso de uma forma lúdica, visual. Isso, por exemplo, é uma coisa que nós vamos fazer para ajudar a cidade a entender melhor os caminhos. A outra, eu acho, é justamente tentar colocar no debate esta linha de raciocínio mais clara. Ou seja, dizer o seguinte: olha, pessoal, vamos entender aqui, nós temos uma demanda, por exemplo, de 30 mil habitações na cidade. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos pôr esse pessoal aonde? Não adianta dizer que está cheio de carro. Vamos pensar onde é que nós vamos colocar essas pessoas, trazendo o menor número possível de inconvenientes para a sociedade. Então, quando você fala em ter 30 mil habitantes a mais, tudo mais, mas não é possível, a cidade já não cabe mais. Tá bom, não cabe, mas é isso que acontece. O queira ou não, está aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente chega à conclusão seguinte: nós temos um monte de problemas na cidade. Nós temos problema de segurança, nós temos problema de drenagem, nós temos problema de saúde, de educação. Você tem que escolher também algum para começar, porque senão você não consegue ter uma linha de raciocínio. Nós escolhemos mobilidade para começar a pensar, que é um dos grandes problemas de São Paulo hoje. Agora, como é que você resolve o problema de mobilidade em São Paulo assim de uma hora para outra? Difícil, né? Se a gente conseguisse fazer 500 quilômetros de metrô assim de uma hora para outra, a gente teria o nosso problema de mobilidade com uma certa solução. Nós podemos fazer, por exemplo, algumas alternativas, fazer um pouco de metrô, um pouco de corredor de ônibus, mudando a característica do corredor para que ele seja um metrô sobre pneus, né? Agora, de qualquer maneira, a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que criar algum mecanismo para se deslocar menos na cidade. Porque nós não temos condição de deslocar todo mundo da forma como está hoje. Então, a gente tem que criar novos modelos de ocupação. E aí a gente começa a pensar. Então, que novos modelos de ocupação a gente pode fazer, aonde a gente pode fazer, como a gente pode fazer, para que as pessoas se desloquem menos, para que as atividades do dia a dia das pessoas estejam sempre próximas de onde elas moram. Como é que a gente pode fazer isso? É uma boa discussão para todo mundo fazer. Esse projeto piloto virtual que você se referiu aí, ele já está em execução? Nós tivemos... Ou ainda está num plano de projeto de discussão? Não, nós tivemos uma reunião a semana passada para dar o start nele. Aí vocês vão escolher uma determinada... Uma região da cidade. Na região da cidade. Não chega... É mais do que um bairro. É um pouco mais que um bairro. Uma área maior. Uma área um pouco maior. Você não pode dizer ainda qual não. É. Então, alfura aqui. Mas interessante. Agora, a gente vê como é que funcionam as coisas. Eu ontem saí de um compromisso na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio, para quem não é de São Paulo, é um bairro aqui, que é o prolongamento natural, digamos, ali da Vila Olímpia, ali, a continuação da Marginal Pinheiros. E é um bairro, eu peguei um motorista de táxi e ele falou assim, a gente saiu com uma ruazinha, as ruazinhas da Chácara Santo Antônio normalmente são estreitas, né, e estava meio trânsito, e aí o motorista de táxi falou exatamente isso aí, você vê, isso daqui está virando um formigueiro de prédio, né,
E falei, daqui a pouco não vai dar mais para andar aqui, isso aqui vai ficar que nem a Vila Olímpia, que também era assim antigamente. Essa frase do taxista, ela mostra exatamente a percepção do cidadão comum, né? Ele vê o que? Ele vê a iniciativa privada, que são as construtoras e incorporadoras, tomarem um bairro totalmente residencial de ruas pequenininhas, como era o caso da Vila Olímpia, e transformar aquilo lá num paliteiro de prédios e o trânsito ficar uma loucura. E ele não vê que ele faz parte disso, né? Exatamente. E agora ele vê isso acontecendo nesse novo bairro, e realmente está acontecendo. Quer dizer, eu costumo dizer que agora ali a região da Chácara Santo Antônio é a bola da vida do mercado imobiliário, né? Pelo menos nessa cidade mental que eu vivo, que é onde eu circulo, a gente percebe ali que todo aquele trecho da Marginal Pinheiros que vem ali da Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica já está sendo tomada por grandes empreendimentos corporativos, e toda a parte de trás sendo tomada por prédios, né? Então, a percepção do cidadão, que eu quero chegar na conclusão final aqui do meu raciocínio, é que é exatamente isso. Parece que não tem controle, parece que o mercado imobiliário vai se apropriando dessa... Mas está dentro dessa questão que você colocou, né? Existem as regiões, existem as demandas. Existe a demanda. O mercado, o que ele faz? Ele vai atender a demanda onde é possível. Ali naquele lugar, é possível fazer empreendimento comercial? É possível. É possível construir com aquele coeficiente de aproveitamento? É possível. Ele vai lá e faz. Então, o que acontece? Ou o planejamento anda na frente do mercado, ou o mercado vai andar na frente do planejamento. E o que está acontecendo agora? Vamos pegar o caso da Chácara Santo Antônio. O planejamento, vamos chamar ele não de deficiente, mas não completo, ele estabeleceu um mecanismo de ocupação lá. O mercado viu a demanda latente e foi lá, ocupou de acordo com a regra. O que acontece? Mas aqui tinha rua pequena, aqui isso tudo tem que ser visto no planejamento. O que tem que ser feito agora? É inexorável, aquilo está ocupado. Você já tem uma centralidade ali importante. Nós temos que vir com transporte público, para as pessoas não terem que ocupar as ruas pequenininhas e não ter que andar de carro lá. Então, nós temos que ter metrô para lá, embora já tenha aquele trem de superfície ali na Marginal, a gente sabe que não é suficiente, vai vir agora o monotrilho lá, ali para Águas Praia. Então, nós temos que vir com o transporte público. E, além disso, tentar agora induzir o uso residencial para as pessoas morarem perto do trabalho e não ter que se movimentar muito. Questão do famigerado plano diretor de São Paulo. Como é que está essa questão do plano diretor? Ele está sendo discutido, ele está envelhecido, ele contribui para um cenário positivo, precisa de revisão? Qual que é a tua visão, Secov, da questão do plano diretor de São Paulo? Olha, o plano diretor é um instrumento importantíssimo. Ele é a ferramenta de planejamento. Então, ele é uma ferramenta que estabelece as diretrizes para você estruturar a legislação de ocupação da cidade, né? São dois momentos diferentes. Um é o plano diretor, que justamente ele tem que criar os conceitos, a discussão do para onde vamos e como vamos, que tem que ser feita de forma bastante estruturada, para que, no momento seguinte, as leis ordinárias de ocupação do solo, usando aqueles conceitos, operacionalizem o processo de ocupação. Só que o plano diretor ele é feito normalmente como um plano de diretrizes gerais, e o planejamento tem que enxergar a longo prazo. A gente fala em 10 anos, o plano diretor, o Estatuto da Cidade estabelece um plano para 10 anos. Na China você vê planejamento para 50 anos, lá. A gente não precisa chegar a tanto. Mas, mesmo que a gente faça um plano para 10, para 15 anos, a cidade é um organismo vivo. É dinâmico. E nós não temos aqui mecanismos para perceber os momentos em que precisa se fazer intervenções no processo de planejamento. Não dá para você fazer um planejamento de 15 anos e esperar 15 anos para ver o que aconteceu. Todo o processo de planejamento prevê, né, a sua constante revisão. E no caso do planejamento urbano, com mais razão, porque, volto a dizer, a cidade é um organismo vivo, ela se movimenta. Isso não acontece na cidade de São Paulo. Não, primeiro que nós não temos esse mecanismo. Então, nós estamos falando do novo plano diretor, minha opinião, nós temos que desenvolver no plano diretor um mecanismo que possa captar essas alterações dinâmicas da cidade e o momento adequado de você fazer uma intervenção no planejamento. O que a gente tinha feito, nós vamos fazer uma revisão daqui 5 anos. Depois daqui mais 5, daqui 10. Essa questão temporal não é suficiente para um organismo que se transmuta de forma e velocidades não conhecidas, às vezes. Só para a gente entender, o plano diretor atual da cidade de São Paulo está em vigência há quanto tempo? Ele está desde 2002, um pouco mais de 10.
Então ele já passou 10 anos. Já passou da sua validade. Da sua validade, técnico-jurídica. E como é que está a elaboração de um novo plano diretor? Qual estágio que se encontra hoje? O estágio que se encontra hoje é o estágio, vamos dizer assim, zero, praticamente. Porque começou ontem, as reuniões e as oficinas que foram determinadas para você começar, teoricamente, coletar na cidade os anseios da população, para você fazer uma minuta de um plano diretor, para então você levar essa minuta de volta para a população, validar, para aí depois você mandar para a Câmara Municipal, para começar a discussão no nível da Câmara, para depois aprovar. Então, o cronograma que existe aqui, até outubro deste ano, será enviada uma minuta para a Câmara Municipal, e nesse prazo haverão essas discussões, essas reuniões públicas, e depois, então, em outubro, na Câmara votar. O responsável por conduzir esse processo é a Prefeitura de São Paulo? É a Prefeitura de São Paulo, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E como órgãos como o Secov colaboram com esse processo? Eu acho que tanto o Secov como todos os outros órgãos e cidadãos, eles têm que colaborar na medida da sua possibilidade, dando sugestões para que conceitos deve conter esse plano diretor. Lógico que você tem setores da sociedade que têm mais condições de contribuir do que outros, né? Então, seguramente o Conselho Regional de Medicina, sem nenhum demérito, terá uma condição de contribuir um pouco menor do que quem, como nós, constrói a cidade, vive o dia a dia, sabe dos problemas. Qualquer cidadão de determinado bairro é tão importante quanto um mercado imobiliário quando a questão se refere à sua vida local. Ele é o cara que conhece mais ali da vida local dele, da circunvizinhança dele. É lógico que com essa informação do cidadão local, da circunvizinhança dele, alguém tem que pegar todas essas informações e fazer um plano para a cidade, né? Mas o responsável por isso é o planejamento municipal. E como você avalia a participação da sociedade civil na elaboração desse plano diretor? Você acha que as organizações, as entidades, elas são atuantes, são participativas? Não precisaria melhorar muito? Como é que você vê essa... Olha, sim, sinceramente eu vejo que existem algumas organizações, algumas associações que são muito participativas, né? Muitas delas com gente preparada, mas isso não reflete a posição da sociedade brasileira. Muitas delas refletem posições muito específicas, de regiões específicas e situações específicas, e eu acredito que não está se discutindo a coisa de forma mais globalizada. Você começa a discutir só a questão de se preserva a Z1 aqui, se mantém aquele uso lá, então não se faz mais nada. São posições que ao meu ver, não analisam o problema de forma mais universalizada. Quer dizer, eu acho que é o que eu falei no começo, o defeito para mim é a gente não partir das questões fáticas reais e tentar encontrar soluções, porque fazer um plano baseado em negativas, nós não vamos levar a lugar nenhum. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, tá bom, mas então pode o quê? Então faz o quê? Resolve como? Lógico que se a sociedade resolver, olha, nós resolvemos que a cidade não vai crescer mais nada, nenhum milímetro, não constrói mais nada, não pode crescer mais nenhuma pessoa, ok. Mas isso não é normalmente assim. Eu me lembro uma vez, quando foi ser votado o plano diretor de São Paulo, na época da Erundina, o Secov, nessa linha de colaboração, fez um seminário internacional de grandes cidades, e nós trouxemos planejadores de Nova York, Barcelona, México, Toronto e Paris, para discutir como é que se faziam esses planejamentos nessas cidades. E teve uma situação interessante, o Richard Gilbert, que era do Instituto Canadense de Urbanismo, ele falou assim, olha, o Toronto começou a crescer de uma forma descontrolada, que para eles é descontrolado, mas para nós aqui seria um jardim Ângela aí crescendo, né? E ele falou, olha, então nós vamos procurar no mundo exemplos de cidades que de alguma forma interromperam seu crescimento ou bloquearam de alguma maneira, nós estávamos preocupados. E eles chegaram à conclusão que eles foram em várias cidades do mundo, viram muitos exemplos, foram em vários lugares, na época a Rússia comunista, e o cara para mudar de bairro precisava ter um passaporte, uma autorização do partido. E eles falaram, olha, o único lugar que nós vimos que houve um controle, uma forma eficiente foi no Camboja, que eles pegavam a população urbana, levavam para o campo e fuzilavam, mas não é um processo que a gente deva... Processo democrático. Então, a gente tem que ter outros processos, né, para tentar equacionar
a vida das pessoas. Nós, como urbanistas, por exemplo, dentro da cidade, a gente tem que acomodar a população que está aqui da melhor forma possível. Querer impedir que a população venha, ou que nasça mais gente, ou que não é o caso. A gente tem que, dentro do contexto macroeconômico, migratório interno que existe, a gente tem que tentar equacionar. E equacionar significa levantar os problemas e ver as soluções adequadas para isso. Agora, então, na sua avaliação, quer dizer, esse debate não é tão rico o suficiente quanto deveria ser. E, no seu ver, ao seu ver, como fazer para tornar esse debate mais rico, para que mais pessoas participem, mais pontos de vista surjam? Então, eu acho que assim, a mídia tem um papel importante nesse processo, né? Se a mídia começar, se a mídia entender o que nós estamos falando aqui, de uma forma geral, e todo mundo começar a induzir a população a discutir o cerne dos problemas, a discutir as questões efetivas, não, às vezes, colocar questões menos importantes e desviar a atenção e o foco do que é necessário. E se as pessoas começarem a parar para pensar nisso, eu sei porque às vezes eu coloco para as pessoas, e as pessoas falam, mas eu nunca pensei nisso, eu não sei como é que faz então. Você pergunta para a pessoa, mas onde é que a gente vai pôr a demanda? Eu sei lá, eu não sei onde vai pôr. Tá bom, mas você não quer que construa mais nada, não quero construir mais nada. Mas então faz o quê? Não sei. Então, esse tipo de postura não ajuda, porque vai fazer com que alguém decida por ele. Então, se todo mundo começar a parar para pensar, a gente brinca às vezes lá no Secol, a gente tinha que criar o hábito de debater urbanismo nos bares como uma pessoa discute futebol. A pessoa discutir, no final das contas, é a nossa vida, é a nossa cidade. Se está ruim é porque alguém precisa fazer alguma coisa para melhorar. Reunião de condomínio, quer dizer, né? Começa a todo mundo tem que debater isso. Eu acho que a mídia tem um papel importante nisso. Sandra, então, desafio feito, desafio aceito. Eu proponho aqui, lanço aqui a ideia do seguinte, que o nosso próximo UrbanView Debate, que é o UrbanView Debate que vai haver no segundo semestre agora, então ele já falou que por volta de outubro, se não atrasar, deve estar chegando a câmera aí o projeto do plano diretor. Então, anota aí o nosso próximo UrbanView Debate, nós vamos convidar o Cláudio Bernardes e outras pessoas aqui para fazer um debate sobre a proposta de plano diretor. Beleza. Vamos democratizar, né, essa Acho discussão, ótimo. apresentar os principais pontos da proposta e colocar aí em Bom, discussão. isso é um momento interessante, porque o debate estará no âmbito da Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal tem que ser um reflexo do que a sociedade pensa, né? Então, até para eles, eu acho que seria importante ver um debate desse. Nós fizemos agora, há 2 semanas atrás, nós fizemos um programa, um primeiro UrbanView Debate, um programa especial no primeiro semestre, um programa especial no segundo, e nós terminamos de gravar, aí está em fase de edição, logo vocês vão ser avisados aí de quando esse programa estiver no ar, e é um programa que discute, então, com 5 convidados, a questão do desenvolvimento urbano sustentável. Então, nada mais justo que no segundo semestre a gente faça um segundo debate sobre essa questão do plano diretor. Eu acho uma ideia ótima. Sandra, eu vou querer saber o seguinte de você. Faz mal. Como é que está a nossa enquete? Porque eu quero comentar o resultado dessa enquete com o Cláudio Bernardes. Vamos lá, então, o resultado da enquete. A pergunta era, o mercado imobiliário pode mudar o meio urbano para melhor? 0% diz que não, atende apenas a interesses mercadológicos. 15% disseram sim, molda o crescimento urbano sem gastar dinheiro público. E a maioria, 85%, disseram apenas com planejamento urbano e regulamentação do poder público. O que você acha dessa enquete, desse resultado, Cláudio? Olha, eu achei impressionante, porque a maioria das pessoas responderam, na minha opinião, da forma correta. Então, isso me dá muito ânimo para dizer que a gente tem mesmo que trazer a população para discutir, a gente tem mesmo que investir em mecanismos para decodificar o emaranhado técnico urbanístico para a população entender melhor, porque todo mundo gosta de participar desse assunto, porque é a vida das pessoas, e à medida que as pessoas vão entendendo melhor que isso é importante, elas vão se aprofundar um pouco, tentar entender melhor as coisas e vão dar contribuições para esse modelo de planejamento. Então, eu acho que o que a maioria dos internautas respondeu é a resposta, na minha opinião, correta. Quer dizer, a questão do planejamento é a forma de intervir mais adequada. O mercado, na verdade, ele tem 2 formas de intervir na cidade. Ou usando espaços públicos, ou espaços urbanos, ou criando espaços urbanos.
Como é que é criar espaço urbano? São as empresas de desenvolvimento urbano que vão fazem os loteamentos, estabelecem, fazem as ruas, fazem a rede de esgoto, fazem a rede de água e criam aqueles espaços dentro de determinadas regras de utilização, de acordo com a lei de usurpação do solo local. Depois vem uma outra parcela do mercado, depois de pronto esse lote, e ocupa esse espaço urbano, de acordo também com as regras que existem, com a legislação. Então, o mercado ele é um instrumento, ele é um mecanismo que a cidade tem para poder atingir o objetivo de criar os edifícios e os espaços necessários para as pessoas viverem, trabalharem e se divertirem. Me surgiu uma questão aqui que nem estava na nossa apresentação. Você falou das empresas de urbanismo. Que levou a EMURB? Existe ainda? A EMURB não é uma empresa de desenvolvimento urbano privado. planejamento urbano da prefeitura. Ela existe ainda. Uma empresa de economia mista, se não me engano. Exatamente, ela existe, está lá ainda, ela coordena as obras das operações urbanas. Está atuante. Está lá atuando, Então eu vou te perguntar, Cláudio, o seguinte, exatamente dentro desse contexto, quer dizer, quais são, me cita um ou dois exemplos dentro da cidade de São Paulo que você acha que são frutos de uma boa integração entre poder público, iniciativa privada e, por que não, participação dos cidadãos? Vamos supor, uma coisa, vamos dividir um pouco, as tais parcerias público-privadas que têm essa interação mais vinculada, exemplo disso, por exemplo, são as operações urbanas consorciadas. O que é operação urbana consorciada, para o internauta que não está aí acostumado com esse termo? Quando o município entende que é necessário fazer uma intervenção em determinada região da cidade. E o município, eventualmente, não tem recursos para fazer aquela intervenção. Então, é feita uma parceria público-privada, neste caso chamada de operação urbana consorciada. Vou dar um exemplo de uma operação. A operação urbana Água Espraiada. Qual é a intervenção urbanística planejada ali? Conectar a Marginal Pinheiros com a Rodovia dos Imigrantes. Então, essa é uma intervenção necessária e planejada. Para fazer isso, existe uma série de obras para implementar esse processo. Desapropriação, construção de obras, etc. Mas não tinha dinheiro o município para fazer essas obras. Então se faz uma parceria com a iniciativa privada. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, você, ao longo daquela intervenção, você cria um perímetro e dentro desse perímetro você flexibiliza parâmetros urbanísticos. Em troca, como contrapartida, as empresas pagam um valor através da compra de títulos chamados CEPACs. Por exemplo, aquela ponte estaiada, que hoje é cartão postal de São Paulo, é uma obra de intervenção da operação urbana Água Espraiada que foi feita com dinheiro das empresas do mercado imobiliário. Essa é uma parceria público-privada, por exemplo. Esse é um bom exemplo. E essas operações consorciadas, essas parcerias público-privadas, elas são discutidas sempre no âmbito da prefeitura e das empresas? Ou isso tem algum tipo de debate? Não. O que acontece? Os planos diretores, eles têm que criar a possibilidade da existência de cada operação dessa. Então, uma operação urbana, para existir, ela tem que estar prevista e planejada no plano diretor. As operações urbanas que estão previstas e planejadas no plano diretor passam, então, para um processo seguinte, que é a elaboração de uma lei específica para aquela operação, onde, aí não o poder público e o empresariado, mas a Câmara Municipal, ou seja, a sociedade decide quais serão as regras desta operação. Aí a iniciativa privada vai operar dentro daquela lei que existe da operação. Então a iniciativa privada vai lá e fala assim, bom, nessa operação como é que é a regra? A regra é que é a seguinte, você pode fazer até X vezes, você pode ter tal uso, a contrapartida é essa, e o mercado se adapta a esta regra e opera o modelo. Muito bem, nós estamos entrevistando hoje Cláudio Bernardes, presidente do Secov de São Paulo. Cláudio, nosso programa praticamente está terminando e eu queria agora conversar um pouquinho com você sobre o Secov. Quais são as grandes bandeiras atuais que você, à frente desse órgão, está encampando? Conta um pouquinho do momento atual do Secov para a gente. Olha, como você sabe, o Secov é um sindicato que congrega a cadeia imobiliária toda, né? Nós temos no Secov hoje, desde o pessoal da área de desenvolvimento urbano, os incorporadores comerciais, residenciais, habitacionais, as empresas de compra e venda, as empresas administradoras de imóveis e os condomínios. Então, a gente tem a cadeia toda. Então, quando você fala em bandeira para o Secov, a gente tem que pensar no mercado como um todo, porque
embora várias atividades, nós estamos tratando do mesmo setor, simplesmente de diversas etapas. Agora, seja como for, todas essas atividades elas só funcionarão se este setor puder funcionar. E esse setor só funcionará se a cidade funcionar. Então, nós temos como uma premissa básica estabelecer mecanismos para que a cidade funcione. Quando a cidade funciona, a nossa primeira etapa lá do Secov, que é o desenvolvedor urbano, vai lá, cria um espaço urbano, vem o outro, constrói no espaço urbano, vem o outro, vende aquele espaço urbano, vem o outro, administra aquele espaço urbano, e vem o outro e usa aquele espaço urbano. E a cadeia se completa. A cadeia se completa. Então, nós temos essa preocupação de como que as cidades funcionam, e talvez essa seja uma grande preocupação nossa. A gente está discutindo aqui São Paulo hoje. São Paulo está inserida numa região metropolitana, e a região metropolitana de São Paulo está inserida numa mega metrópole, que foi até objeto de uma discussão que nós tivemos aqui no outro programa. E nós temos efetivamente interesse em desenvolver esse processo para criar sempre nas cidades um mecanismo que possa absorver o mercado e, indiretamente, nós estamos atendendo toda a população nas suas necessidades básicas no que diz respeito a espaços para morar, trabalhar, se divertir e estudar. Muito bem. O UrbanVille de hoje recebeu Cláudio Bernardes, presidente do Secov São Paulo. Cláudio, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a você, a Sandra, a todos os internautas aí que estão nos ouvindo. E sempre que me convidarem, obviamente, estarei aqui. Já está convidado, então, a participar do UrbanVille Debate, que deve acontecer, então, mais para o final desse segundo semestre, aí, em outubro, novembro. Isso. A gente vai discutir, então, essa questão do plano diretor. Será muito importante. Sandra? Muito bem, eu quero convidar todos também a conhecer outros vídeos do UrbanVille. É só você acessar o site www.urbansystems.com.br. Lá você encontra o link do UrbanVille e vai encontrar todos os vídeos desde o início. É isso, Gilberto? Exatamente. Aqui você pode participar ao vivo, que é assistindo o programa ao vivo, mas também pode ir lá no portal da Urban Systems e tem a galeria de todos os programas lá que você pode ver, rever e compartilhar no momento que você quiser. Agradeço a sua audiência, você que está nos assistindo ao vivo, agradeço a sua audiência para você que vai nos assistir sob demanda. Na terça-feira que vem, meio-dia, nós voltamos com mais uma edição do UrbanVille. Até lá.